Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco de suas casas, celebramos o 15º domingo do tempo comum. E hoje podemos nos dirigir a Deus fazendo-lhe uma prece. Senhor, que eu retome o bom caminho. Assim iniciamos esta missa rezando: ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho. E qual é o bom caminho? O bom caminho é o caminho de Deus. Por vezes, nos distanciamos do caminho de Deus. Por vezes, perseguimos outras estradas que não a estrada de Deus. Às vezes, a vida nos faz nos distanciarmos das pegadas de Jesus. Por isso, a missa deste domingo pede isso a Deus por nós. Senhor, que eu retome o bom caminho, que eu retome o caminho do seu Filho, que os meus passos se cruzem com os passos de teu Filho, que eu persiga a mesma estrada que o seu Filho percorreu. Esta, meus irmãos e minhas irmãs, é uma graça grande que devemos pedir sempre, porque os nossos passos vacilantes, por vezes, se distanciam dos passos de Jesus. E seguir pelo bom caminho é o que pode nos trazer verdadeira paz. Seguir pelos caminhos de Jesus, perseguir as suas pegadas, fazer a mesma travessia que Jesus fez, é o que pode nos trazer verdadeira felicidade. Nos passos de Jesus, no bom caminho, a palavra de Deus hoje nos colocou este evangelho há pouco proclamado, em que Jesus recomenda aos seus discípulos e a cada um de nós: não levem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Esta recomendação de Jesus aos seus discípulos e a nós deixa claro que é preciso nos apegarmos única e exclusivamente a Deus. É preciso que na travessia da nossa vida não acumulemos no coração e na própria vida pesos demasiados que nos impedem de percorrer com leveza o caminho da vida. Meus irmãos, minhas irmãs, na travessia da nossa vida, o que temos levado conosco? O que temos guardado na bagagem da nossa vida? O que realmente é necessário? Ou temos coisas desnecessárias que vamos acumulando e tornando ainda mais pesada a travessia da nossa vida?
Estas perguntas avaliam a qualidade do nosso despojamento absoluto, avaliam a nossa confiança na providência de Deus. Pois, do contrário, quando nos apegamos a muitas coisas, pensando que elas garantem a nossa segurança, perdemos o caminho. Nos perdemos de nós mesmos. E o pior, perdemos a Deus. Há bagagens pesadas demais, rancores, mágoas, ressentimentos do passado, perdão que eu não dei, perdão que eu não acolhi. Isto tudo vai tornando mais pesada a nossa caminhada neste mundo. Por isso hoje Jesus diz aos seus discípulos, diz a cada um de nós: retomem o bom caminho, desapeguem destas coisas todas que tornam o seu coração pesado, liberte-se, para que você possa fazer uma travessia mais leve. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes pensamos que as coisas que temos nesta vida, inclusive as mais honrosas, aquelas que justificam o nosso amor, as pessoas que amamos, os bens que conquistamos, quantas vezes pensamos que estas coisas todas garantem a nossa paz, garantem a nossa alegria? É preciso um instante diante de Deus para avaliarmos se realmente o nosso coração está livre. Quantos sonhos foram arruinados porque foram sonhos sonhados a partir de nós mesmos, mas não sonhamos o sonho de Deus para nós? Quantas vezes os projetos que temos se viram frustrados porque foram projetos assumidos apenas pela nossa capacidade de organizarmos tudo, de planejarmos tudo, de executarmos tudo, confiando-nos muito mais nas nossas habilidades do que em Deus. Por isso, neste domingo, enquanto celebramos esta missa, renovemos a nossa confiança na providência de Deus. Quando amamos, não nos falta nada. Quando temos Deus como o absoluto da nossa vida, não nos falta nada. Deus é sempre generoso, sempre bom para conosco. Quando rezamos com fé, pedimos a Ele o que entendemos justo para a nossa vida, Deus nos dá sempre mais do que pedimos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, confiança na providência de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida é maior que a soma dos nossos momentos, se bons ou ruins. A vida não pode ser reduzida a episódios agradáveis. A vida é sempre mais. A vida é aquilo que rezamos no Salmo há pouco. A vida é o resultado
da benevolência de Deus para conosco, de Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, de Deus que se antecipa, que põe em nossos lábios o que devemos falar e pedir a Ele, porque então se realiza a missão que nos é dada, a missão de sermos profetas e profetisas, de anunciarmos neste mundo as maravilhas de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, em tempos difíceis como estes que temos vivido, em tempos de grande dor, de grande sofrimento, de doença, Jesus hoje indica para os seus discípulos e para cada um de nós: levem a mim no seu coração, derrame na ferida aberta do sofrimento dos outros o óleo da alegria, o óleo da esperança, o óleo do ânimo, o óleo da fé. Às vezes nos perguntamos, por que tanto sofrimento? Por que os caminhos da humanidade se distanciaram do caminho de Deus? Por que o ser humano insiste em fazer percursos que lhe trazem mais dor, mais sofrimento? Então a missa de hoje pede por nós, Senhor, que retomemos o bom caminho, que as nossas pegadas neste mundo persigam os passos do Teu Filho, que o nosso caminho seja percorrido com mais leveza. Por isso é preciso abrir o coração, confiar em Deus a própria história, se reconciliar com a própria história, com o próprio passado, fazer as pazes consigo, fazer as pazes com os outros, não permitir que o peso daquele perdão que eu não dei, daquela acolhida que eu não favoreci, que aquela mágoa, que aquele ressentimento, que aquele problema angustiante do passado ainda resida dentro de mim. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, tornar mais leve o caminho desta vida. Meus irmãos, minhas irmãs, se estamos no caminho bom, se estamos perseguindo as pegadas de Jesus, então descobrimos que em tempos de ódio como estes que vivemos, o amor é revolucionário. Só o amor tem força para converter os corações, para mudar a realidade, para transformar as estruturas. Se queremos fazer uma revolução neste mundo, não o conseguiremos pelas forças das armas, pelo poder, pelo mando, mas pelo amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso tornar leve o coração, libertar-se de tudo o que torna pesada a vida e, seguindo o bom caminho, não nos faltará nada. Nem pão, nem trabalho, nem paz. É preciso fazer um pouco assim, como estes pequenos, livres, assim livres, a percorrer
os caminhos da vida, sem os recursos que nos amarram a nós mesmos. Não, como as crianças, simples como elas.